Fala, meu povo, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no Contexto Bíblico. O que o ano de 1844 representa para você? Esse foi o ano em que um dos filósofos ateus mais influentes do mundo nasceu, Nietzsche. Também foi o ano em que Marx lançava as bases do comunismo. Nesse mesmo ano, Charles Darwin começou a esboçar suas ideias sobre a teoria da evolução. Mais importante do que esses fatos históricos foi o cumprimento da profecia das 2300 tardes e manhãs. Enquanto Deus levantava um movimento de restauração da verdade, Satanás trabalhava para apresentar contrafações que pudessem enfraquecer a mensagem restaurada. Baseado na profecia de Apocalipse 14, as três mensagens angélicas enfatizam a adoração ao Criador, fato contestado e desconsiderado pelo marxismo, evolucionismo e ateísmo. Mesmo em meio a ideologias sedutoras, Deus levantou um movimento que mais tarde se tornaria a Igreja Adventista do Sétimo Dia, para proclamar a última mensagem de advertência a esse mundo. As três mensagens angélicas são, em sua essência, o evangelho puro e simples, que deve ser estudado no contexto da verdade presente e vivido por cada fiel adventista. Então vamos aproveitar as próximas semanas para fortalecer nossa identidade adventista e renovar nosso espírito missionário. Está começando mais uma temporada do Contexto Bíblico, com o tema geral Mensagens, a verdade presente para os nossos dias. Então, vem comigo! O tema da semana é Jesus vence e Satanás perde. A tirinha dessa semana apresenta um conceito muito interessante. Nós vemos a imaginária situação de um anjo tuitando sobre o tema do livro do Apocalipse. Em poucas linhas ele já revela o fim da história. Jesus vence e Satanás perde. O texto-chave da semana revela o plano de fundo do grande conflito, a guerra no céu, a tentativa de Satanás em destruir a Cristo e a sua ira contra a igreja e o remanescente. Essa é uma ótima oportunidade para conhecer ou relembrar como Deus guiou sua igreja até aqui e também para valorizarmos o legado dos pioneiros. Então, que tal aproveitar esse trimestre para fortalecer nossa identidade e nos colocar na posição da qual fomos chamados desde que aceitamos essa fé? Na lição de domingo, vimos a referência de um livro que conta sobre surpreendentes viradas no campo de batalha. São histórias de pequenos exércitos que venceram grandes adversários, mesmo estando em menor número. Essas histórias me fazem lembrar que eu também estou num campo de batalha, mas a batalha que eu enfrento é espiritual e tem consequências eternas. As forças do mal parecem invencíveis, afinal, o inimigo tem mais de 6.000 anos de experiência. Ele conhece o ser humano como nenhum outro. A derrota parece ser inevitável, mas quando olhamos ao nosso redor e vemos o exército de Deus ao nosso lado, podemos ter a certeza: Jesus vence e Satanás perde. Entender a fundo essa batalha nos ajudará a compreender melhor a nossa missão de Apocalipse capítulo 14. Essa semana me deparei com uma notícia no jornal sobre a guerra na Ucrânia. Aí eu fiquei pensando, essa guerra ainda está acontecendo? Em fevereiro completou 1 ano de conflito sem nenhuma resolução. Parece uma eternidade, mais de 1 ano de guerra. Eu fico imaginando toda a destruição que essa guerra vem causando. Fico pensando no desgaste financeiro, na destruição estrutural e em como o povo está conseguindo viver em meio a tanta aflição. Quando eu paro para pensar nesse cenário de guerra e destruição, eu me lembro que nós também estamos envolvidos numa guerra ainda mais antiga, que teve início antes do planeta existir. Começou no céu e afeta a cada um de nós. Pode não parecer, mas eu acredito que nós estamos num campo de batalha e a destruição espiritual causada pelo inimigo é terrível. Apocalipse 12 revela todos os detalhes desse conflito cósmico. No centro desse conflito está o amor e o caráter de Deus, e cada ser do universo precisa tomar sua decisão. Não existe neutralidade. Ou confiamos em Deus e seu amor, ou acreditamos na palavra do inimigo que é movido por arrogância,
orgulho e egoísmo. Mas essa guerra já tem um vencedor, Jesus Cristo. É só ler o capítulo 12 de Apocalipse que vamos ver o triunfo de Cristo no grande conflito e escolher o lado vencedor. A vitória já está garantida, mas o conflito ainda não terminou. Essa é uma notícia ruim e ao mesmo tempo boa. Sabe aquele tipo, tá ruim, mas tá bom? Ruim porque ainda estamos sujeitos às tramóias do inimigo, mas é bom porque já podemos escolher o lado vencedor. E aí, de que lado você vai ficar? Uma das ferramentas mais importantes para compreender as profecias são os símbolos proféticos. Esse é o caso do princípio dia-ano, onde um dia profético simboliza um ano literal. Usando essa ferramenta de interpretação profética, compreendemos melhor a profecia em Apocalipse capítulo 12, verso 6, em que diz 1260 dias. Usando esse princípio, entendemos que corresponde a um período de 1260 anos, período que equivale ao mesmo tempo descrito em Apocalipse capítulo 12, verso 14. Durante todo esse período, haveria corrupção espiritual, perseguição, opressão contra o povo que decidiu manter-se fiel à palavra de Deus. Apesar de todo o sofrimento, Deus cuidou da sua igreja. Satanás sabe que não pode destruir a Cristo. É por isso que ele está irado. E ele vai tentar destruir o que Deus mais ama neste mundo, a sua igreja. Assim como fez no passado, ele fará no presente e no futuro, guiando os passos e o caminho do remanescente do tempo do fim. Quem são esses? Os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. A batalha acontece para conquistar o domínio da nossa mente. Nós temos a liberdade de consciência para escolher, mas nessa guerra ninguém poderá ser neutro. Não dá para ficar em cima do muro. Já percebeu que o mundo anda cada vez mais polarizado? Isso acontece porque, no final das contas, sobram apenas dois lados. Como garantir que a gente esteja do lado certo? O momento hipertexto da semana nos mostra o caminho. No primeiro texto, vemos Cristo purificando a sua igreja através da palavra. O salmo messiânico garante a Cristo o governo das nações. É a justiça de Cristo, mediante a fé, que nos garante a salvação. Daniel capítulo 7 nos apresenta a profecia dos 1260 anos, um período que o povo de Deus seria perseguido e a palavra de Deus seria jogada por terra. Isaías mostra o que levou Lúcifer à derrota: egoísmo, arrogância e orgulho. O último texto revela a estratégia de sedução de Satanás para enganar o povo de Deus, utilizando uma contrafação da verdadeira adoração. Todos os textos citados aqui, eles corroboram com o texto-chave da semana, mostrando que a interpretação adventista do contexto do capítulo 12 de Apocalipse tem fundamento bíblico. Na rede semântica dessa semana, a palavra é lado. Então, já faça suas correspondências dessa palavra com os textos que estudamos aqui acima e com o que você aprendeu dessa lição e comente na sua classe. A vitória de Cristo é a nossa vitória. Nós vencemos não por nosso mérito, mas por causa do sangue de Cristo. É pelo sangue de Cristo. Quando aceitamos pela fé o que Cristo fez por nós, nossa dívida é cancelada e somos considerados perfeitos aos olhos de Deus. Que tal viver a realidade da vitória de Cristo na sua vida pessoal? Vou resumir aqui em 3 tópicos o que me chamou mais a atenção nas citações da semana. Primeiro, o livro de Apocalipse é um livro aberto para estudo. Suas revelações são direcionadas a nós que vivemos nos últimos dias da história deste mundo. Segundo, a lei do amor revela o caráter de Deus. Reconhecer esse caráter divino é uma decisão de livre e espontânea vontade de cada ser humano. Terceiro, por intermédio da cruz, Cristo coloca uma ponte através do abismo que o pecado produziu e derruba para sempre o poder do acusador. Bem, pessoal, por hoje é só. Espero que você tenha gostado dessa recapitulação e eu já peço para você, deixe o seu like. Se você ainda não é inscrito nesse canal, se inscreva, ative o sininho e não esqueça de deixar o seu comentário aqui embaixo do que te chamou mais atenção na lição dessa semana. Beleza? Muito obrigado e até mais. Tchau!